A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde para você que chegou aqui conectado no nosso CIAB Febraban 2021. Estamos no nosso penúltimo painel do dia. No Brasil, a privacidade de dados pessoais é um direito do cidadão. No próximo painel, nós vamos ver como o mercado financeiro está se adaptando à LGPD e a importância da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para orientar e implementar a nova lei. Qual o limite de responsabilidade de quem fornece e de quem recebe os dados em caso de compartilhamento? Como funciona a cadeia de responsabilidade solidária quando acontece um vazamento? Quem vai conduzir essa conversa com os nossos convidados é o Vicente De Chiara, diretor jurídico da Febraban. Boa tarde, Vicente, a conversa é com você. Boa tarde, Mona. Tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma honra aqui poder mediar esse painel tão seleto para dizer um assunto que realmente é de repercussão não só dentro do sistema financeiro, mas para toda a sociedade, independentemente de qual seja o setor que a empresa ou o cidadão se relaciona com esta empresa. A gente diz aqui que dados hoje é o grande poder e o grande, na verdade, tangível e questão realmente bem colocada para todas as pessoas, né? Para hoje, nesse painel, que a gente vai falar realmente da LGPD, da privacidade e proteção de dados, a gente vai ter 4 grandes pessoas com autoconhecimento no assunto, no qual já dou as boas-vindas e, obviamente, aqui, já em nome da Febraban, agradeço a presença. O presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Dr. Valdemar Gonçalves, o Alisson Campos, CTO da IBM, a professora Patrícia Peck, com autoconhecimento e análise de estudos de caso a respeito da matéria, e a Nete Pereira, advogada e consultora do Itaú Unibanco, em que realmente tem trabalhado ativamente nas questões. Sem muito, para a gente aproveitar o conhecimento de todos, sem muita delonga, eu já diretamente passo aqui a palavra para o Dr. Valdemar, já fazendo a pergunta que deve ser a pergunta que todos se questionam diariamente, né? Como é que está o papel da agência, como é que ela tem realmente avançado na sua implementação e como é que ela tem pretendido e feito, na verdade, todas as realizações para regular essa questão que é tão relevante para nós. Muito obrigado e já passo a palavra ao Dr. Valdemar. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer esse convite, parabenizando aos organizadores deste evento. É um assunto que realmente está em pauta, bastante desconhecido pelo público em geral, então daí a importância destas discussões. Cumprimentar o Alisson Campos da IBM, a Nete Pereira de Itaú, a amiga de vários outros painéis, Patrícia Peck, e a você, Vicente. Então, indo direto ao ponto, vamos dizer, nós fomos criados no momento da pandemia, então, com uma estrutura bastante enxuta, mas eu creio que foi um momento oportuno. Muitas coisas têm que ser feitas, muitas coisas levam tempos a serem feitas, tempos obrigatórios, então é isto que nós estamos ganhando e ganhando bastante tempo. A ANPD
ela está concebida com 36 posições comissionadas. Hoje nós temos 34 já nomeados, incluindo o nosso corpo diretivo, e estamos trabalhando num ritmo bastante acelerado. Mas o que nós fizemos? Nós conseguimos aproveitar a expertise de outras agências, outros atores, e o que foi possível adaptar a NPD para ganhar esse tempo, nós conseguimos, e de uma forma bastante séria, já começamos a nossa produção. Então, um pouco mais de 7 meses, nós já temos o nosso site, nós já temos a nossa agenda regulatória, o regimento interno, o plano estratégico, já publicamos o edital para a constituição do Conselho Nacional de Proteção de Dados e já enviamos a lista TRIPS ao senhor presidente. Deve, nas próximas semanas, devemos já ter o Conselho constituído. Na parte de normatização, isso eu acho que é o que nós vemos que é o fundamental. Vamos dizer, nós temos mais de 60 pontos a serem normatizados. Com a equipe pequena, não teve uma forma diferente de nós darmos prioridade e definirmos o que seria mais relevante neste primeiro momento. Já lançamos tomada de subsídios para comunicação de incidentes de dados, nossa preocupação com as pequenas, médias empresas, startups. Acho que, vou dizer, isso aí era um assunto bastante preocupante do governo e da autoridade. Já lançamos a tomada de subsídios. Na parte de sancionamento também estamos atuando de uma forma bastante rápida. Em agosto começam as nossas sanções, então temos que estar com tudo isso pronto. E a NPD chegou no momento adequado e a nossa intenção maior é essa orientação, essa mudança de cultura tão necessária para nos equiparar a outros mercados, como, por exemplo, o mercado europeu, que tem uma lei relativamente recente, de 2016, mas ela já tinha uma cultura bastante elevada na área de proteção de dados. Ok? Então, obrigado e vamos ao nosso painel. Regina, obrigado aqui pelas palavras iniciais. Dá para perceber que, mesmo no curto espaço de tempo, e com todas as complexidades, as dificuldades aqui desse tempo que a gente está passando, a autoridade realmente, presidida pelo Dr. Valdemar, já deu os passos para colocar o país aqui numa direção adequada de proteção dos dados efetivamente. Dando continuidade aqui, eu gostaria de questionar os demais palestrantes, iniciando pela NET. Como é que as empresas, especificamente no setor financeiro, têm se preparado ou já estão preparadas para realmente realizar a adequação da LGPD? Obrigada, Vicente. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, é uma honra participar do SEAB Febraban, ainda mais num painel como este aqui. Cumprimento todos os meus colegas de painel. E assim, acho que a LGPD, pensando no setor financeiro, proteção de dados, privacidade, sempre foi um tema muito caro, né, muito acompanhado, desde antes até da própria publicação da LGPD. Eu diria até que o setor ele é, em alguma medida, mais acostumado com esses temas do que outros, até pela natureza das atividades, ali o manejo de dados de clientes, sigilo e tudo mais, mas é obviamente um tema que vai continuar, né? Ele veio de fato ali para ficar. Posso dizer que houve sim, e há um esforço, né, das instituições financeiras e um empenho para adequação à LGPD, principalmente no que é novidade, né? A LGPD trouxe ali várias obrigações, aspectos que não existiam, né, em outras legislações. Então, toda a parte ali de ajustes de processos, mapeamento de operações de tratamento, se estruturar ali para atender os direitos dos titulares. Então, acho que isso sim foi feito para preparar as instituições do setor
para a entrada em vigor da LGPD. Agora, não quer dizer que isso não haja desafios ou não haja dúvidas aqui, né? Como você colocou, a LGPD é sim uma norma complexa, é de difícil interpretação, tem vários entendimentos ainda para ser harmonizados, tem uma relativa novidade da matéria, né? A forma como a LGPD trouxe aí essas obrigações, enfim, e também há muitos pontos para serem regulamentados pela ANPD, como o próprio Valdemar colocou aqui, mais de 60 pontos ali para serem regulamentados, e que são pontos muito importantes, que têm impacto grande nas atividades, né, de tratamento e uso de dados. A gente está falando de portabilidade, de dados, de prazos ali para atendimento de direitos, a própria transferência internacional de dados, que é tão importante. Então, tem ainda aspectos ali que certamente vão impactar. E não basta regulamentar, né, essas novas normas, enfim, deverão ser também absorvidas e depois implementadas pelos agentes de tratamento. Mas o que eu digo, esse processo de conformidade, tá, ali de acordo com a LGPD, é um processo contínuo, né, ele não se encerrou ali no momento em que a LGPD passou a vigorar, mas é um processo contínuo de constante aperfeiçoamento. É isso. Obrigado, Anete, pelas palavras, e no mesmo sentido, eu pediria para a Patrícia também trazer pela experiência dela, obviamente uma experiência mais ampla do que só colocado no setor, mas você tem conhecimento que você assessora realmente vários setores aí na implementação da lei. Como você tem visto os outros setores que não seja o setor financeiro na evolução? Tem tido gaps, tem tido dificuldades? Quais têm sido os principais avanços? Muito obrigada, Vicente, aqui pela oportunidade, pela pergunta, de estar aqui no painel, no SEAB Febraban, e aqui com todos, né, como bem dito pelo Valdemar, já estamos colegas aí, amigos de painéis, né, e está sendo ótimo poder estar aqui com vocês. Complementando, acho que a resposta da Anete, acho que a legislação de proteção de dados nos desafia justamente pelo seu alcance mais horizontalizado de todos os setores econômicos. Então, com toda certeza, o setor financeiro tem já um domínio, né, de maior tempo, de costume de ter que atender regulamentação específica relacionada a questões de cibersegurança, mesmo de sigilo bancário, mas acaba tendo uma interoperabilidade se relacionando muito dentro de um ecossistema de fluxo de dados pessoais. Então, acho que hoje a preocupação não é só você atender a legislação dentro do seu perímetro, dentro do ambiente da sua própria instituição, mas nesse perímetro estendido, com quem você está se relacionando no ambiente de negócios. E isso não só no setor privado, como no setor público, né? Porque temos muito intercâmbio de dados. Então, assim, quando a gente pensa gaps, a gente tem que pensar que no Brasil a chegada da legislação já era muito desejada, oportuna, uma legislação que nos coloca numa posição relevante do ponto de vista internacional, mas estamos sim vivendo um contexto desafiador devido à pandemia, à crise econômica. É uma legislação que traz aí uma necessidade de realizar investimentos para poder se adequar, né? E quando você pensa priorização, né, você tem Brasil de muitos Brasis, com muitas realidades, é um país das pequenas empresas, das startups, então acho que isso é que vem trazendo desafios. Nós temos que aprender também a conviver e a lidar com uma nova autoridade, como muito bem colocado pelo presidente Valdemar, que está aí se instrumentalizando, também se colocando aí na convivência com a sociedade e com as demais autoridades. Então, um setor muito regulado como o financeiro já tinha o hábito de ser regulado, de conviver com uma autoridade, como o Bacen, por exemplo. Agora, outros setores econômicos nem tanto, né? Então, assim, até mesmo esse aprendizado, né, de repente agora você tem, por exemplo, o setor financeiro, as duas autoridades, o entender, né, o como que vai se trabalhar esses pilares de aplicar mais tecnologias protetivas, atualizar a documentação, mas também a questão da cultura. Brasil, a gente sabe, somos muito hábeis em fazer a lei, mas depois temos que conscientizar, educar sobre a lei. Então, acho que esses seriam os gaps iniciais
né? A gente vê aí que o setor financeiro ele convive, né, com o setor da tecnologia, de telecomunicação, de varejo, as fintech, seguradora, correspondente, corretores. Então, como nós disseminamos essas novas práticas e exigências da LGPD e que, se só o meu lado do balcão estiver atendendo e o outro lado não, a gente já vai falar um pouco disso, pode acontecer o incidente e pode gerar responsabilidade para todos, né? Então, acho que esse que é o nosso desafio. Obrigado, Patrícia. Acho que foi esclarecedor o ponto. E já passando a palavra aqui para o Alisson, enfim, dando a IBM, que realmente é uma das grandes companhias de tecnologia, né? Como vocês têm trabalhado internamente para fazer essa gestão de dados e, mais do que isso, né? Como vocês têm auxiliado os clientes, obviamente, como vocês têm relação, para que realmente a LGPD tenha ali o seu cunho adequado, principalmente até porque é uma empresa, enfim, multinacional que já tem experiência, inclusive, de adoção dessas questões em outras jurisdições. Obrigado, Vicente, obrigado aí a SEAB Febraban pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz aqui estar com esse grupo seleto, né, nesse painel. Bom, como você mesmo disse, né, existem diversos desafios hoje, né, a gente tem trabalhado e atuado aí nos últimos anos com diversas empresas para a adequação da lei. Eu costumo dizer, né, para tentar separar um pouco, que a gente tem dois grandes blocos quando a gente fala de LGPD, da adequação da LGPD. O primeiro grande bloco, a gente está muito preocupado com o quê? Gestão do consentimento, né, a questão do direito ao esquecimento, processos, como que eu consigo dar essa visão para o meu cliente, dar essa visão para o meu funcionário, né? Então, a gente está falando muito de processo, muito mais entendimento, muito mais conscientização do que com tecnologia em si. Tirando a parte do direito ao esquecimento, que eu acho que ainda é um grande desafio, ainda tem muitos projetos que eu vejo que tem empresas procurando, a parte do gestão do consentimento já está bem mais madura, e aqui eu não vejo grandes desafios, né? Então, aqui realmente eu acho que onde foi muito mais focado no primeiro momento, onde a gente está indo muito bem. Quando a gente passa para o meu segundo bloco, que eu costumo dizer, que é realmente a proteção do dado, e aqui eu estou falando da proteção em relação do que as pessoas podem fazer de acesso e realmente a proteção contra um vazamento de dados de um cybercriminoso, né? O que eu preciso fazer para isso? Aqui eu vejo grandes desafios ainda, tá? Então aqui existem diversas ações que precisam ser executadas, desde uma consultoria para você montar realmente um grupo multidisciplinar aqui de governança de estratégica de LGPD, até mesmo contratação, como já foi falado, de tecnologias, aqui a gente está falando de diversos tipos de tecnologias, né? Ou seja, primeiro, para eu proteger alguma coisa, eu tenho que conhecer o meu dado, então tem que falar coisas como descoberta de dados, classificação, criptografia, anonimização, a proteção do dado, auditoria, enfim, tem diversas tecnologias juntamente com análise consultiva aqui de onde eu preciso priorizar, que precisam ser feitos, né? Aqui eu vejo um grande desafio ainda, tá? Como já foi dito aqui também, quando você fala do setor financeiro, ou até mesmo outros setores que já têm uma regulamentação vigente, seja PCI, seja SOC, seja até mesmo normatismo do Bacen, você já vê que tem muitas empresas que já estão fazendo esse trabalho antes do LGPD, né? Então já estavam fazendo, já estavam no meio caminho, você precisa se adequar, avaliar algum gap que você ainda possua, e aí você faz o trabalho que precisa ser feito. Se você tem hoje empresas, e ainda existe algumas empresas que não começaram ainda esse trabalho, o desafio vai ser muito grande. Porque dependendo do tamanho da empresa, a gente está falando de projetos que podem demorar de meses ou até anos para você conseguir terminar, né? Então, o que as empresas têm feito hoje? Visto esse grande gap, e algumas empresas que eu tenho visto, eles estão priorizando, né? Priorizando o quê? O que é mais crítico, quais são os meus dados mais críticos, o que está mais exposto, principalmente hoje, né, com a questão da transformação digital. Você está dizendo hoje que você tem a pandemia, hoje as pessoas estão usando os dados dentro das suas próprias casas, em dispositivos móveis, enfim, você precisa saber aonde está o maior risco, a partir dali você prioriza os seus projetos, e aí sim você vai fazendo em camadas, eu diria, tá? Então, assim,
São muitos desafios ainda nesse segundo bloco de proteção de dados. A parte de gestão de consentimento, realmente, eu acho que está bem mais madura. E eu digo, né, quem ainda não começou a montar uma governança de dados, uma arquitetura integrada de dados, precisa fazer, porque está atrasado e realmente o desafio pode ser muito grande, dependendo aí da tecnologia, dependendo do qual é o seu negócio. Obrigado, Alisson. E eu queria pegar um gancho da tua fala. A gente sabe que, enfim, toda inovação tecnológica, aí a gente tem vivido isso, traz aqui novos intrusos, pode assim colocar, na tentativa de desviar esses dados ou fazerem usos inadequados dos dados, né, que a gente chama de fraude ou questões ilícitas, né. E em cima disso, enfim, a gente já tem visto aí vários episódios internacionais, e a dúvida que ainda acho que surge dentro do âmbito brasileiro, eu gostaria de ouvir a todos, mas iniciando a princípio pela NET, se alguém é um fornecedor de dados e transfere isso por solicitação para o cliente, para um receptor dos dados, e ocorre uma fraude, obviamente, no receptor dos dados, né? Qual que seriam os limites de responsabilidade, principalmente para quem ofereceu os dados, né? Porque, obviamente, a gente sabe aqui, a princípio, quem tem a gestão tem uma responsabilidade objetiva. Então, aquele que recepcionou deveria ter o cuidado para fazer essa gestão. Mas, e quem forneceu? Como é que ficaria essa questão? Queria iniciar um pouco pela NET aqui, para a gente debater um pouquinho esse aspecto do questões fraudes/responsabilidade. Por favor, NET. Obrigada, Vicente. Eu acho que essa não é uma pergunta que tem uma resposta única, né? Porque a gente precisa entender qual é a finalidade do tratamento, qual é o contexto desse tratamento. E porque você tem situações distintas de compartilhamento, diferentes níveis de responsabilidade, se a gente está lidando ali com controladores diferentes ou com uma relação de controlador-operador, né? Lembrando que o controlador, ele toma ali as decisões principais com relação ao tratamento, principalmente a própria finalidade, e um operador, ele age em nome ali do controlador, então ele não toma ali as decisões principais com relação ao tratamento. O regime de responsabilidade, no caso de danos, é diferenciado, né? Então, nesse exemplo que você... enfim, essa pergunta que você colocou, a gente precisaria olhar a situação fática, mas se eu estiver falando de dois controladores distintos, né, e há um compartilhamento, você até colocou ali a pedido do titular, por exemplo, pode ser numa execução de um contrato, enfim, até uma portabilidade, eu diria que cada um deverá responder ali pelos danos que causar, enfim, e aí fraude é um tema bem complicado porque depende, né, pode até não ser culpa ali daquele controlador, do titular, enfim, ou esses dados já estarem disponíveis publicamente ali por um outro vazamento ou por uma outra situação que poderia trazer ali uma complexidade. Mas tem sim situações de solidariedade, né, entre esses agentes de tratamento que pode complicar um pouco o cenário. Então, se existem dois controladores, mas que agem em conjunto, né, que estão agindo ali em conjunto, pode sim haver uma responsabilidade solidária. A LGPD não define o que é esse tratamento conjunto, quais são os limites, mas a gente tem um cenário ali na parte de responsabilização mais desafiador quando a gente olha ali a LGPD. Se eu estiver falando de uma relação entre um controlador, esse fornecedor dos dados controla, né, esses dados, e um operador é o receptor desses dados, ele tem que agir de acordo com a LGPD e com as instruções daquele controlador, não pode utilizar o dado para, enfim, o que ele quiser ou da forma que ele quiser. Então, se esse operador, esse receptor dos dados, agir ali em desconformidade, gerar uma situação que possa gerar um dano ali para o titular, ele pode sim responder, inclusive solidariamente, com o controlador. Então, assim, não é fácil. E ainda tem situações da LGPD que não seria aplicada a responsabilização, né? Se aquele agente comprovar que ele não fez o tratamento, ou que ele fez o tratamento, mas estava de acordo com a LGPD, ou ainda que a culpa é de um terceiro ou até do próprio titular, pode ser que ele não seja responsabilizado. Então, assim, os cenários variam bastante e, sem dúvida, vai ser um dos temas desafiadores aqui de discussão com relação à proteção de dados, tá? Obrigado, Anete. Eu queria seguir a mesma linha e ouvir um pouco, Patrícia, se você tem alguma experiência, enfim,
já de caso concreto ligado a isso, ou mesmo os estudos que já foram feitos em âmbito internacional, enfim, exatamente para se a gente consegue já hoje, para aquela empresa que está implementando ali todo o seu resguardo de proteção de dados, saber exatamente os limites que ele teria ali de responsabilidade, né? Sim, com certeza, Vicente. Olha, dá para a gente perceber, e esse ano, então, de 2021, a gente vem acompanhando muitas decisões aí das autoridades europeias, e agora, recentemente, maio, abril, saíram algumas decisões e que envolvem uma cadeia de responsabilidade solidária, né, tanto trazendo instituição financeira, instituição de cobrança, né, trazendo terceiro, às vezes, como sendo aquele que é o que presta um serviço de tecnologia e que tenha tido uma vulnerabilidade que envolveu uma violação com vazamento, né, e aí a gente acaba observando dentro da análise dessas decisões, aplicando-se uma premissa que é trazida na legislação, espelhada na legislação europeia, que é de uma responsabilidade objetiva e solidária, mas podendo também ter depois um direito de regresso, né? Então, quando a gente faz essa análise, que eu acho que o recorte que a NET deu foi muito bem colocado, depende da apuração, no caso a caso, daqueles que estão concorrendo no evento, que tenha gerado a situação de dano, conforme a gente faz a leitura dos artigos 42, 43, do próprio 44, mas que é uma legislação que ela fala muito de evidência, e esse ônus da evidência, da apresentação da evidência é do controlador, ele pode ter que precisar muito do apoio de outros envolvidos, dos operadores, né, pode ter mais de um controlador envolvido, inclusive, e a gente observa ali na redação, mesmo no artigo 44, que até outras pessoas que se envolverem no fluxo de dados têm que garantir a segurança do dado. Então, se nós estivermos num caso de violação relacionado a princípios da legislação, direitos dos titulares, a questão do cumprimento de transparência, né, estamos dentro de um cenário, mas muitos que acabam escalando bastante gravidade têm sido os de vazamento, né, de dados. Então, temos que estar bem atentos. E, salvo engano, agora, recentemente, né, tem aí as pesquisas mostrando o quanto aumentou, né, os ataques e como que o ransomware tem sido aí algo extremamente preocupante, o sequestro de dados. Então, acho que a questão aí, às vezes, de tentar entender dentro do fenômeno das APIs, né, desse intercâmbio todos de dados, assim, às vezes até onde está indo a portinha de um e começando a portinha do outro, da onde efetivamente que aconteceu, né, aquela violação, é talvez o cenário mais desafiador mesmo, para se apresentar do ponto de vista das evidências, né, e é lógico, a blindagem ocorre em várias camadas, camada técnica, camada contratual, de clausulado contratual, e aí é lógico até um pouco pericial daquilo que se pode apresentar dessas evidências. Obrigado, Patrícia. E você tocou na questão aí da camada técnica, né, operacional. Queria ouvir um pouco o Alisson exatamente sobre essa faceta, né, dado toda a experiência que ele tem, exatamente como é que está sendo a orientação, ele tocou um pouquinho na primeira pergunta, mas explorar um pouco mais agora, a orientação para as empresas exatamente para fechar cada uma dessas portinhas, para que realmente você consiga não só ter uma segurança de operar aquele dado, mas essencialmente, se houver alguma falha em terceiro, que ela tenha ali realmente todas as evidências para que ela não seja responsabilizada. Por favor, Alisson. É um bom ponto, né? É um grande desafio quando a gente fala de proteção de dados, principalmente agora, como eu comentei anteriormente, a transformação digital, onde você hoje, você não tem mais o seu dado dentro da sua casa, dentro do seu data center, que a gente chama. Esse dado hoje a gente chama de estar pervasivo, né? Então, hoje eu tenho o dado dentro do meu data center, eu tenho o dado dentro do meu mobile, dentro de casa, eu tenho isso em múltiplas clouds, né? Múltiplas soluções de nuvem, né? Então, eu tenho ali vários pontos onde eu tenho várias portinhas, várias janelas onde eu posso ter minha vulnerabilidade, né? Então, é importante, como eu disse, que para você evitar, ou pelo assim, não existe segurança 100%, né? Isso a gente sabe que não acontece. E a gente até comenta, né? Não é questão, a pergunta não é se eu vou ser atacado, é quando eu vou ser atacado.
Então, é importante a gente estar preparado para isso, através de quê? Gestão de risco, né? Mitigação de riscos e conhecimento do meu dado. Então, você precisa realmente entender onde você está o dado, você classificar esse dado, você fazer a proteção em camadas, como a Patrícia comentou, e dentro da camada técnica você tem múltiplas camadas, né? A gente chama até de segurança por cebola, né? Ou seja, você tem várias camadas, e aí você consegue ter a proteção desde você vai fazer auditoria, você vai fazer o controle de quem pode ter acesso ao seu ambiente, você vai criptografar quando você vai precisar de criptografar, e aí você tem múltiplas tecnologias, então você vai fazer a proteção do dado, que a gente chama do dado em repouso, do dado em uso, do dado sendo transportado. Então, você tem que ter essa preocupação holística quando você fala de segurança de dados e evitar, por exemplo, um ataque de ransomware ou um ataque de algum outro tipo de atividade maliciosa, né? E o que eu faço hoje para proteger? Desde questão de você ter tudo isso em backup, se eu tiver um ataque do tipo ransomware, eu conseguir recuperar meu ambiente, até mesmo auditoria de tudo, controle de evidência. Então, muitas vezes, quando a gente fala de fraude, eu preciso ter evidência de quem fez, né, a fraude, ou mesmo de quem é a responsabilidade. Eu preciso ter isso o quê? Logado, ou seja, auditado. Eu preciso saber se foi uma falha do cliente, se foi uma falha do funcionário, se foi uma falha do que a gente chama de um usuário privilegiado, que é o usuário administrativo do ambiente, o que a gente chama, se foi um ataque de fora ou um insider threat, ou seja, foi alguém de dentro da minha empresa que fez o ataque. Eu preciso ter visibilidade. E aí eu preciso evitar uma coisa também chamada shadow IT, né? Ou seja, eu não conheço o meu ambiente. Então, muitas vezes, eu tenho vários dados críticos sendo rodados no meu ambiente interno e eu nem sei que existe aquela tecnologia. E ali tenho dados sensíveis sendo armazenados, sendo utilizados. Então, governança, eu acho que é a palavra-chave, governança estratégica de dados com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai fazer o que a gente chama hoje de privacy by design. Nada acontece, nenhum serviço acontece na minha empresa sem ter o envolvimento dessa área para avaliar se eu estou com as políticas, se eu estou com os processos, se eu estou com a tecnologia adequada para fazer a proteção daquele dado. Então, privacy by design, security by design, com uma governança corporativa e uma arquitetura integrada de dados. Eu acho que esse é o primeiro passo, é o alicerce para a gente começar a tratar a questão de proteção de dados nas empresas. Vicente, posso contar um caso rapidinho? Por favor. Só uma fofoca de caso de autoridade, que eu acabei de lembrar, só para dar uma apimentada no nosso painel. Agora, em abril, foi acho que dia 26 de abril, a autoridade da Bélgica, belga, ela multou uma instituição financeira de uma coisa que a gente chama, o fogo amigo, que a gente chama do vazamento para dentro. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar aqui no painel, porque a gente às vezes fica muito preocupado com a coisa que vem de fora, pode ser aquele risco interceirizados, aquilo que pode ser um vazamento, um ataque, mas eu tenho visto casos, esse caso ele é engraçado, ele é curioso, que é mais de uma vez que eu já vi um caso assim, que está acontecendo em outros países, mas foi o próprio colaborador dessa entidade financeira, fez 20 acessos, consultas em dados relacionados a crédito de uma determinada correntista, de uma determinada cliente, e ele era ex-marido dela para instruir uma ação de divórcio. Então, recebeu-se uma denúncia e aplicou-se uma multa de 100 mil euros, mas só para dizer assim, o cuidado que a gente tem que ter com credenciais de acesso, com acesso e com o uso dos dados, porque às vezes o que a gente está tendo que fazer em termos de cultura, com a proteção de dados pessoais, que não é porque alguém tem acesso a uma informação que ela possa usar ou usar com outra finalidade, mas foi só a título de curiosidade. Teve um outro caso recente também, e aí isso até aqui está sendo discutido no Brasil também, de um acesso de informação para instruir ação de divórcio. A pessoa ligou no canal pedindo informação, dados pessoais, já na parte agora, já da LGPD, e se fazendo passar
pelo ex-marido, aí no caso foi a esposa, se fazendo passar pelo ex-marido para instruir, depois receber informações também com relação ao divórcio. Então, pelo jeito, os casos de família aí, o pessoal está usando a requisição de direitos de titular para conseguir obter informações para instruir. Então, a gente tem que estar muito atento, assim, o próprio DPO não sair, né, passando as informações sem autenticação forte de titulares, mas não querendo atrapalhar aqui a sequência do painel, era só lembrando desse cuidado, né, do acesso aos dados pessoais. Não, é importantíssimo a gente ver esses exemplos, né? Porque realmente a gente vê que as coisas tem vezes que não são tão complexas. Obviamente tem um desafio tremendo, como foi colocado pelo Alisson aqui, de operação, de governança, de tecnologia, mas tem exemplos quase que simplórios aqui relacionados à família, como você bem trouxe, que não deixam de ser de vazamento de dados. Obviamente a abrangência ela é menor do que uma publicidade de muitos dados, mas obviamente tem as suas limitações, suas responsabilidades. E aí eu já passo a palavra para o presidente Valdemar exatamente para poder comentar essas questões, esses desafios que a autoridade terá, e ele como presidente da autoridade, de realmente regular e, principalmente, mais do que tudo, né, fiscalizar e ajudar no aculturamento dessa nova legislação que nós temos aqui no Brasil. Por favor. Eu vou retornar um pouco rapidamente àquela pergunta anterior sobre as empresas, como que estão sendo os ajustes. No governo, o TCU, com a colaboração, inclusive, da NPD, ele aplicou um questionário bastante extenso, para nós termos noção como que está a adequação dos órgãos à LGPD. O CERT-BR também está fazendo na TIC, já no segundo semestre, também uma grande pesquisa, onde nós estamos auxiliando na definição de alguns indicadores, para nós termos uma noção. Mas, de forma geral, nós vemos que as grandes empresas elas estão bem à frente das pequenas empresas que estão aguardando a normatização de como que será flexibilizado a LGPD no caso da startup, médias empresas, pequenas e tudo mais. Nesta área de incidente de dados, desses vazamentos, nós estamos bastante responsável no estudo do que realmente houve, não entrar, vamos dizer, tentando já determinar a culpa em alguém. Então, o que nós temos feito? Nós temos feito uma rede cada vez maior dentro do governo, vamos dizer, muitas vezes o caso é técnico, mas também pode ter uma área pericial, uma área do consumidor. Então, nós temos montado e articulado uma rede envolvendo Polícia Federal, Ministério Público, Senacom, Procon, CAD, agências reguladoras, de forma a, antes de tomar qualquer decisão, nós entendemos realmente o que aconteceu. Foi uma série de vazamentos que aconteceram, onde nós atuamos em todos eles, estamos aguardando alguns retornos de outros órgãos. Com as autoridades internacionais, o mesmo, nós temos feito e aproveitado bastante o expertise dessas autoridades por atuarem há mais tempo. Então, é desta forma que nós estamos atuando. E no caso do controlador e operador, se o operador passar como controlador, a própria LGPD o coloca numa situação equiparada, ou seja, ele vai responder solidariamente ao que foi feito. E nós sempre analisaríamos a adequação e conformidade com a lei. Nada além disso. Muito esclarecedor, Valdemar. É importante também entender como é que o governo tem se preparado e essa visão, enfim, de percepção da própria autoridade em relação a grandes empresas, pequenas empresas, entrantes, exatamente para a gente poder dar a robustez do todo, né? Diante do horário aqui, a gente tem um pequeno intervalo agora, então eu vou pedir o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado.
Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. Como criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas? Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada? Como conquistar novos clientes, aumentando a inclusão financeira com custos menores? Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhasse a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Oi, pessoal. Eu sou o Luiz Landi, sou o gerente de contas da OutZero responsável pelo Brasil, e eu estou passando aqui para convidá-los a nos visitar no nosso stand no CIAB 2021. Venha conhecer um pouquinho mais da plataforma de gestão de identidade e acesso mais robusta e escalável do mercado. Estou esperando vocês. Um abraço. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Em 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias, e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. 41% dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution.
Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. Novamente, retornando aqui, muito obrigado a todos e a todas. Dando sequência ao nosso debate aqui sobre a LGPD, contando aqui com a participação de ilustres convidados, obviamente com a Anete Pereira, do Itaú, com a professora Patrícia Peck, com o presidente da autoridade, Valdemar Gonçalves, com o CTO da IBM, Alisson Campos. Dando continuidade aqui às perguntas, eu iniciaria pela Anete e já pediria que, em sequência, já também colocasse as palavras finais. A gente sabe que um dos grandes desafios aqui é a capacitação dos profissionais para trabalhar nessas frentes. Como é que, dentro do setor financeiro, você realmente, como uma representante, inclusive, desse setor, tem visto a capacitação interna e o treinamento das pessoas que têm operado ali no dia a dia na questão do LGPD? Obrigada, Vicente. Esse é um ponto crucial, assim, da norma, né? Porque não adianta, enfim, ter a norma posta, uma série de controles, governança, que, como a gente conversou, se os profissionais que atuam na instituição não conhecem, não sabem o que tem que fazer. Então, treinamento, capacitação é pedra fundamental, não só sobre a lei, mas também sobre como a instituição se organizou, como ela vai atender direitos, como são as medidas de proteção mesmo de dados de segurança. Então, é essencial, né? Mas falando também dos profissionais capacitados, né? É importante que as instituições também contem com o apoio de pessoas que compreendam a LGPD, sem dúvida, conheçam, mas que também entendam a proteção de dados dentro do contexto das atividades daquele setor, daquela empresa, tem que entender, conhecer ali do negócio, mas também não só do setor, né, porque nos relacionamos com N setores, poder público e tudo mais, então é importante ter essa visão geral.
e também é algo multidisciplinar, né? Você não tem uma pessoa que sabe tudo, né? Você tem aspectos, muitas vezes, jurídicos, de governança, de segurança. Então, é importante que haja pessoas, né, que atuem, várias pessoas de backgrounds diferentes ali, que atuem, né, para auxiliar a instituição na sua conformidade com a LGPD, enfim, na sua própria implementação, e essa parte toda de treinamento, de capacitação. É importante também a troca com outros profissionais de outros setores, com escritórios, especialistas ali de consultoria, enfim, não ficar ali só realmente focado na LGPD para o setor, mas ter uma visão geral também do tema. Isso é muito importante. Acho que como, enfim, palavras finais aqui, eu diria exatamente da importância do tema e que isso vai, de fato, continuar. Tem que ser uma prioridade para todas as instituições, porque é um processo em evolução. A gente nota, né, cada vez mais, não só as empresas ali se adaptando, em graus diferentes ali de adequação, mas os titulares, né, muito embora ainda falte conhecimento do que é LGPD, mas muito mais conscientes, buscando os controladores, questionando, exercendo os seus direitos. Então, é muito importante manter esse canal de comunicação aberto, ter medidas de transparência, poder explicar ali para o titular, porque realmente é um tema para sempre, né, e cada vez mais importante, com mais relevância. É isso. Obrigado, Anete, obrigado, Muji. Realmente tem um desafio tremendo aí em todos os setores. E aí, realmente, seguindo na mesma linha, eu pediria para o Alisson aqui, como é que está sendo feito exatamente essa conscientização do ponto de vista de pessoas, efetivamente, numa empresa de tecnologia como a IBM, que tem na essência dela o uso de dados e o uso de informações, né? Essa capacitação interna dentro do setor que é hoje, enfim, o vanguardista de toda a sociedade. Sim, como foi dito, e eu sempre falo, né, quando a gente fala de segurança, a gente sempre fala que o elo mais fraco são as pessoas, tá? Não adianta você ter uma casa cheia de segurança, de proteção, e a pessoa deixar a chave pendurada ali na porta, né? Então, a conscientização realmente ela é muito importante, e o que eu vejo muito, e é o que a gente fez muito também na IBM, a questão de conscientização, são jogos, né? Então, você vê muito gamification, você vê a questão de você ter realmente uma linguagem simplificada, cursos obrigatórios, enfim, você precisa fazer uma cartilha, alguma coisa relacionada à conscientização. Não pode ser uma coisa muito pesada, porque o público geral ele acaba não conseguindo no dia a dia absorver aquilo, então tem que ser feito de uma forma muito simplificada e de uma forma clara e muitas vezes até visual, né? Então, quando a gente faz isso, realmente o alcance ele é muito maior e a gente consegue realmente atingir os objetivos de conscientização, seja de funcionários, ou melhor, as pessoas mais leigas, né, que realmente não está no dia a dia dessa lei, e a gente consegue realmente ter um sucesso muito, muito bacana, muito mais amplo. Obrigado, que demonstra o desafio interno, né, que realmente tem uma consciência de todos os colaboradores. Eu gostaria de passar para a Patrícia também, já pedindo as palavras finais, mas também no mesmo sentido, né, pela experiência. Você vê a sociedade realmente já consciente, o cidadão consciente realmente sobre os seus direitos, o seu dado que realmente tem que ser protegido, ou ainda falta aqui uma parte de cultura, de culturamento das pessoas propriamente ditas, né? E uma perspectiva mais externa sobre a tua experiência, né? Olá, Vicente. Bem, acho que é uma ótima forma de concluir, né? Acho que a Anete já falou bem desse assunto, o Alisson também. Entendo que ainda não, né? Sobre a nova legislação, a gente ainda precisa fazer mais campanha educativa. Acho que a própria autoridade tem as suas iniciativas, outros órgãos também têm. A gente tem visto aí algumas iniciativas de SEBRAE, de PROCON, as próprias entidades estão promovendo materiais, né, como bem colocado, mas nós temos um país populoso, né, que precisa ser ensinado, orientado, até para evitar aquelas situações de parecer que nós temos uma lei que é de proibição de uso de dados, e não é.
ela é de proteção de dados pessoais, desde que seja seguida, né, aquela premissa do uso transparente para finalidades específicas, dentro daquilo que são os requisitos que a legislação traz. Os dados são um oxigênio da sociedade digital e precisam poder ser utilizados nas relações entre indivíduos e instituições, né? Então, a gente precisa, sim, promover essa orientação. O que talvez tenha me preocupado é que a gente está vivendo um modelo meio Privacy by Brasil, porque o brasileiro já está acostumado, às vezes, muito a se socorrer do judiciário. E a gente tem visto a judicialização da matéria da LGPD antes da gente, primeiro, orientar o cidadão a ele fazer denúncias à ANPD, à autoridade. Primeiro, essa é uma legislação que trouxe toda uma forma de trabalhar a prática da proteção de dados, primeiro num nível administrativo, que você faz a denúncia, que a autoridade vai dialogar com aquele controlador, vai pedir esclarecimentos, vai orientar sobre a aplicação da lei, vai verificar se tem ou não que aplicar a multa. Não é tudo vira um processo judicial, porque senão também isso tem um custo para a sociedade muito elevado. Então, acho que isso também faz parte do nosso educativo aqui para o país, né? Para a gente também não estar o tempo inteiro judicializando tudo. Acho que fica aqui de mensagem. Quanto mais a gente priorizar esse trabalho, essa orientação, a gente consegue trazer para o eixo da mediação e da solução mais em nível administrativo. Isso, Patrícia, acho que a tua colocação mostra o desafio ainda, enfim, de todos nós e, obviamente, da autoridade. Eu gostaria de passar a palavra para o presidente Valdemar, exatamente nesse cunho que você acabou de trazer, quer dizer, na fiscalização, como é que a autoridade vai atuar e da preocupação que existe exatamente, enfim, da incidência de penas que deve ocorrer, ou a possibilidade de incidência de penas se houver um descumprimento legal a partir aí do segundo semestre. Se puder abordar um pouquinho essa questão, Valdemar, por favor. Olá, Vicente. É um assunto que em todos os painéis nós temos sido acionados em função das sanções poderem ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto. Notem, vamos dizer, a ANPD ela não entrou para travar o uso de dados, mas só para proteger esses dados, fazer com que esses dados sejam utilizados de uma forma bastante responsável, em conformidade com a LGPD. Não há aquela ideia de indústria de multas, não, vamos dizer, nós temos que orientar, nós temos que educar, não só o titular, mas as próprias empresas. Dizer, nós temos que, numa fase inicial de bastante conversação, onde uma própria advertência e um tempo para adequar já faz parte de uma sanção. Então, vou dizer, nós queremos trabalhar em parceria também com as empresas em prol de uma mudança de cultura. Nós já temos feito algumas campanhas, com 7BR estamos lançando uma cartilha bastante instrutiva, onde o titular, é necessário que o titular entenda os seus direitos, é necessário que se dê um tempo para as pequenas empresas, as grandes empresas, adequarem a toda a sua estrutura. Vamos dizer, não adianta só uma governança, não, acho que toda a empresa tem que vestir a camisa de proteção de dados. É um tema vivo, ele não vai parar jamais. A partir de agora, nós sempre estaremos trabalhando neste assunto. Então, a ideia de proteção de dados não vai ser correlacionada com multas. Nós vimos diversas agências em que a multa tinha pouco efeito. Normalmente, a multa era repassada para o usuário. Então, não tem muito sentido. Para a ANPD, nós queremos trabalhar de forma que realmente a lei seja entendida como não uma série de proibições, mas sim um respaldo, uma segurança para o titular de dados. Isso, para a gente, é extremamente importante, inclusive em exemplos de vida que nós temos. Nossos filhos, quando nós educávamos, tínhamos que falar várias vezes,
a escolinha, aquela primeira professora falava uma vez só e já era lei para eles. Então, nós estamos trabalhando junto ao MEC para colocar, vamos dizer, desde os primeiros anos, já de uma forma bem educativa, tendo em vista que cada vez mais se utilizam dados, então, a criança, desde os seus primeiros passos na escola, já começarem a receber essas orientações. Eu acho que isso é extremamente importante para o país, é extremamente importante para nós, autoridades, e fazer a coisa cumprir sem gerar uma quebradeira em termos de empresas, sem gerar, vamos dizer, essa ideia coercitiva, essa ideia de repressão. Acho que tem que ser este o melhor caminho, é um caminho mais natural, é um caminho onde, com boas práticas, nós chegaremos ao nosso objetivo. Importante aqui ouvir, eu acho que essas palavras, porque demonstra que, enfim, a agência ou a autoridade realmente está indo no setor de educar e efetivamente fazer as coisas permanecerem de maneira mais estruturada para o desenvolvimento do país. Então, isso é realmente muito importante, acho, esse compartilhamento de informações. Infelizmente, aqui, enfim, pelo andar do tempo, a gente vai ter que encerrar o painel. Eu gostaria, em nome da FEBRABAN aqui, de agradecer a presença de todos os painelistas, enfim, da Nete Pereira, da Patrícia Peck, do Alisson Campos e do presidente Valdemar Gonçalves. Muito obrigado pela disponibilidade, mais do que isso, pelas palavras enriquecedoras que promoveram o debate aqui das questões ligadas à privacidade de dados. Muito obrigado e fiquem com o próximo painel. Um abraço a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.